Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Gênero, Feminismos e Violência. Hoje vamos falar sobre um importante movimento social que marca os séculos XIX, XX e XXI em diferentes ondas, o feminismo. O feminismo é um movimento político, social, ideológico e filosófico que tem como objetivo comum os direitos igualitários e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino, dos direitos das mulheres e da libertação de padrões patriarcais baseados em norma de gênero. O movimento feminista ele tem uma trajetória, foi justamente o momento, após a Revolução Francesa, que o indivíduo, o individualismo sai e se condecora e exige direitos, né? Seja dos homens enquanto humanidade e depois da própria Declaração das Mulheres. Então foi um movimento que defende e defendeu, o nome próprio está dizendo, dentro de uma concepção de feminino, né, que as mulheres não tinham nenhum direito. Né? Não tinham direito para escolher os maridos, não tinham direito para ter terras, não tinham direito ao divórcio. Ou seja, quem eram as mulheres? Ela não era sujeito, não era nem cidadã, no caso, pós-Revolução Francesa. E o movimento engrandece de tal maneira, com a Revolução Industrial, né, e as mulheres nas fábricas, com horários, né, praticamente integrais, né, e reprodutoras. Então, a prole, ela tinha que produzir, né, a reprodução e trabalhavam. E ali começa, então, um movimento talvez de umas mulheres mais letradas, mais ilustradas, que passam a defender o voto. Né? Então, o feminismo nasce de uma luta de mulheres para as mulheres. E o primeiro movimento é o seguinte: nós temos que votar, porque se nós votarmos, tivermos esse direito político, nós teremos condição de sermos mulheres para o mundo. E esses movimentos pipocaram não de forma cronológica. Né? Você tem na França o movimento, depois você vai para os Estados Unidos. Aqui mesmo na América Latina, o feminismo na América Latina só veio depois na luta contra a ditadura. Então, quer dizer, a temporalidade do feminismo ela não é uníssona, ela não é linear, porque ela foi pipocando de acordo com a consciência, a organização de mulheres que pensam que as mulheres teriam que ter direitos, teriam que ter autonomia. O feminismo foi um movimento incrível, um movimento social incrível, de olhar para essa pessoa, mulheres, e dizer, elas também fazem parte da sociedade e devem ser sujeitos com direitos políticos, jurídicos. A primeira onda do feminismo surgiu na segunda metade do século XIX, por meio de um movimento social que visava obter o voto para as mulheres. O espírito deste movimento tem como base os ideais da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade. Conquistas que os homens obtiveram no final do século XVIII, mas que não consideravam as mulheres. Olympe de Gouges escreveu na França, ainda no final do século XVIII, um documento denominado O Direito das Mulheres e das Cidadãs. Na mesma época, na Inglaterra, Mary Wollstonecraft escreve A Reivindicação dos Direitos da Mulher. Apesar dos textos serem importantes obras nas lutas das mulheres, foi apenas no século XIX que há uma construção de um movimento com mais adeptas reivindicando o direito do voto das mulheres. O movimento acabou ganhando uma grande projeção quando, em 1913, Emily Davison invadiu a pista de uma grande corrida de cavalos e se atirou na frente do cavalo do rei Jorge V, segurando uma bandeira das sufragistas. Emily é atropelada na frente de milhares de pessoas e diante de câmeras que gravavam a corrida. A ativista acaba morrendo por conta dos ferimentos e o caso ganha projeção mundial. A segunda onda ocorreu no pós-guerra, entre os anos de 1945 e 1980. O movimento foi baseado nas ideias do livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, considerado um marco para a reorganização do movimento de mulheres com as palavras de ordem "Nossos corpos nos pertencem, o privado é político". Enquanto na primeira onda as mulheres lutavam pelo direito do voto, na segunda onda as pautas são contra a opressão, pela igualdade salarial e igualdade de carreira.
Este movimento foi dividido em 3 grandes linhas: o feminismo radical, o feminismo socialista e o feminismo liberal. O feminismo radical surgiu dentro da segunda onda do feminismo, na década de 60. Consiste em uma reorganização radical da sociedade, onde a supremacia masculina é eliminada em todos os contextos, tanto sociais quanto econômicos. O feminismo socialista, que também surgiu durante a segunda onda, discute aspectos do âmbito público e privado da vida das mulheres, afirmando que o fim da opressão feminina só pode ser alcançada com o fim das fontes culturais e econômicas de opressão. Já o feminismo liberal surgiu durante a Revolução Francesa e defende que é possível alcançar a igualdade entre homens e mulheres gradativamente, por meio de reformas políticas e legais. A terceira onda veio diante do sexismo e da violência doméstica contra as mulheres, a partir dos anos de 1990. Evocada por jovens estadunidenses universitárias, a luta exigia a desconstrução da categoria mulher com pautas identitárias distintas. Em 1992, a escritora e ativista Rebecca Walker escreve um artigo intitulado Eu Sou a Terceira Onda, que busca descrever a maneira como diversos sistemas de opressão agem sobre um corpo. No ano 2000, outra obra importante para este movimento foi o livro O Feminismo é para Todo Mundo, da professora e ativista nos Estados Unidos, Bell Hooks. Na obra, ela fala da importância do feminismo ser um movimento de massa e que deve ter na sua pauta a luta contra o racismo, o elitismo e o imperialismo. A terceira onda do feminismo é marcada então por discussões e disputas com diferentes reivindicações: mulheres latinas, negras, lésbicas, pró-sexo, antipornografia, fomentaram o debate feminista até o final do século XX. Em 2008, a publicação de um artigo traz à tona uma outra vertente do feminismo. Na obra Colonidade e Gênero, a filósofa argentina Maria Lugones expande o conceito do poder capitalista mundial entre colonizadores e colonizados, mesmo após a independência, incluindo a discussão de gênero e território colonizado. Então, o feminismo decolonial traz a discussão sobre o racismo a partir do eurocentrismo e da modernidade contra uma crítica do projeto europeu de colonização das Américas. Essa reflexão trouxe uma urgência de uma nova perspectiva de reorganização dos feminismos, para além da discussão sexo-gênero, visando atender às demandas sociais excluídas como o feminismo negro, indígena, lésbico e transfeminino. O tema da aula de hoje também foi pauta do programa Educando para a Diversidade, produzido pela TV Unesp. Antes de finalizarmos a aula de hoje, deixo aqui um trecho do programa para a reflexão. A diversidade de feminismos nos remete à valorização das conquistas políticas, das especificidades existentes para cada grupo de mulheres, que historicamente reconhecem e se reconhecem nas disputas travadas no interior de uma sociedade que é estruturada sob a mão do patriarcado e do racismo. Pensar em feminismos não é somente pensar sobre igualdade, é agir pelo fim das opressões e violências contra todas as mulheres. Essa aula foi um grande resumo do movimento feminista. Para conhecer mais, recomendo a leitura das autoras citadas ao longo da aula. Eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!